Fácil, normal ou difícil? Geralmente essa é uma das primeiras escolhas importantes que fazemos quando jogamos. Alguns jogos nem sequer oferecem essas opções e seguimos por uma experiência específica desenhada pelo desenvolvedor. E ainda existem aqueles sistemas que parecem nos acompanhar conforme evoluímos. Vamos falar de dificuldade. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botão abaixo e inscrever-se. Você ajuda o canal a crescer e ainda vai receber notificações quando os próximos vídeos saírem. Antes de seguirmos, queria frisar que o tema desse vídeo complementa e é complementado pelos dois vídeos anteriores sobre profundidade e estratégias dominantes. Você pode assisti-los em qualquer ordem, então se ainda não os assistiu, não tem problema continuar por aqui. Dificuldade existe nos jogos porque é uma forma de testar as habilidades de um jogador. Se um jogador quer alcançar um objetivo, ele vai se deparar com desafios que precisam ser vencidos. Esses desafios ficam cada vez mais exigentes e você só vai conseguir superá-los ao aprimorar suas capacidades. O escritor, professor e consultor de game design Ernest Adams estabelece o conceito de dificuldade por meio de três pilares: a dificuldade absoluta, a dificuldade relativa e a dificuldade percebida. A dificuldade absoluta é determinada por dois fatores: habilidade intrínseca e estresse. A habilidade intrínseca é medida pelo nível de proficiência necessário para vencer um desafio, tanto pelo aspecto físico quanto do mental, se o jogador tivesse tempo ilimitado. Control é um jogo de tiro em terceira pessoa. Você possui uma pistola para eliminar inimigos e ainda pode usar poderes para lançar objetos. O desafio aqui é de precisão. Um inimigo que estiver mais longe certamente vai ser mais difícil de acertar que um mais perto. A mesma coisa se um inimigo for grande e o outro pequeno. Alguns podem voar e têm movimentos mais rápidos, e tem aqueles que têm mais vida, como chefes, portanto vai exigir mais dano causado. Perceba que cada desafio, ainda que todos envolvam precisão, impõe objetivamente um grau de dificuldade acima ou abaixo quando comparados. Em The Witness, você explora uma ilha e soluciona puzzles que estão espalhados em todos os cantos. Conforme avança, os puzzles ficam mais complicados porque eles adicionam mais elementos e mais maneiras de se manipular, aumentando a dificuldade lógica. Agora, quando nos referimos ao estresse, nos referimos à pressão do tempo. Mas tempo aqui não é literalmente um temporizador que aparece na tela, e sim o tempo que você precisa agir antes que você perca no desafio. Os primeiros inimigos em Bloodborne são mais previsíveis porque eles são mais lentos, têm menos movimentos e abrem mais brechas. Porém, mais à frente você encontra inimigos mais reativos, que executam combos maiores e até repelem seus ataques. Pior ainda se eles estiverem em grupo, porque aí é necessário priorizar qual atacar primeiro antes que você seja atacado e por fim eliminado. Tetris não exige uma habilidade intrínseca alta, afinal se você tivesse tempo ilimitado para encaixar as peças, você venceria sem muitos problemas. Entretanto, a velocidade aumentando gradativamente te coloca uma pressão cada vez maior, porque o acúmulo de peças além do limite significa partida perdida, então o estresse é alto. Quando medimos a habilidade intrínseca, consideramos somente a execução das ações para vencer o desafio. Por exemplo, quão difícil é mirar neste inimigo e o quanto de dano vai ser necessário para eliminá-lo. Quando medimos o estresse, consideramos a pressão, ou seja, condições ou reações adversas que colocam a vitória do jogador em risco. É bom ressaltar que não há medida ideal. O que é convencional é que tanto a habilidade exigida e o estresse provocado comecem baixo e aumente conforme o progresso. A exceção surge do tipo de experiência que o jogo queira causar. A dificuldade relativa está atrelada ao conceito de poder adquirido e experiência em jogo. Em muitos jogos, seu avatar ao longo da campanha pode ganhar novas armas, novos poderes ou aprimorar atributos. Ele ficará naturalmente mais fortalecido. Em Odalus, você pode ganhar novos itens que vão desde a armadura mais resistente a uma espada mais forte, novos tipos de armas como machados, lanças e tochas, até mais vida quando coletar corações. Isso significa que antes um desafio de grande dificuldade passa agora a ser mais fácil, seja porque você vai aguentar mais o dano de um inimigo ou vai matá-lo mais rápido.
É por isso que a dificuldade relativa é medida a partir do poder que o jogador tem para enfrentar um desafio específico. Os inimigos e chefes que propõem combates, ou mesmo outros tipos de desafios, como de reação, sincronização, ritmo, etc., vão demandar mais do jogador conforme ele ganhe novos poderes. Além disso, após um tempo de jogatina, o jogador vai estar mais familiarizado com todas as mecânicas e suas capacidades aprimoradas, aumentando a sua experiência em jogo. Um jogo tem que se certificar que tipos de desafio já foram apresentados e como aumentar a dificuldade a partir desse conhecimento que o jogador agora tem. Finalmente chegamos na dificuldade percebida, que é a que precisa de mais atenção dos desenvolvedores. Essa dificuldade é um resultado de uma equação, a dificuldade absoluta menos a dificuldade relativa. Pensemos em equação aqui como um princípio e não exatamente um cálculo matemático a ser feito. Para entender melhor a relação entre eles, vamos usar um trecho inicial de Sekiro. Depois de se encontrar e conversar com o príncipe, você vai precisar atravessar uma área cheia de inimigos. Antes de enfrentar os 2 primeiros soldados, você vai aprender sobre a quebra de postura. Então, quanto mais ataques o inimigo receber, mais ele corre o risco de ficar vulnerável. Quando o 3º soldado aparece, você vai aprender a mecânica de repelir. Essa mecânica, além de essencial, pode também se mostrar bastante mortal contra os adversários se você a dominar bem, te colocando em uma boa vantagem. É por isso que em sequência você já vai ter que enfrentar um grupo de inimigos, porque o combate individual com um inimigo comum já foi superado. E sem deixar você respirar direito, o próximo adversário já é um mini-boss, e mais uma mecânica ensinada, o contracorte. Nesse pequeno trecho não houve poder adquirido, houve somente experiência em jogo porque você entendeu melhor algumas mecânicas e ainda passou por desafios de conflito. Perceba que o jogo não permite você ganhar muita experiência com essas mecânicas insistindo em desafios mais simples até você dominá-la bem. Assim que você aprende a ação de repelir, ele já aumenta a dificuldade absoluta, primeiro adicionando um grupo de inimigos e em seguida um mini-boss, com mais vida, mais movimentos e que causa mais dano. Se antes de você enfrentar esse mini-boss você tivesse mais tempo treinando seus movimentos, ou tivesse ganhado novas habilidades, ou mesmo melhoria nos atributos, como aumentar sua vida, essa luta certamente teria uma dificuldade mais baixa e quem sabe até abaixo da expectativa para um inimigo que é para ser mais forte que os inimigos comuns. Isso ilustra que a dificuldade relativa não estaria acompanhando a dificuldade absoluta, pelo contrário, estaria se distanciando cada vez mais, fazendo o jogador ficar muito mais forte prematuramente. O resultado disso? A dificuldade percebida do jogador seria que o jogo está ficando cada vez mais fácil. O ideal aqui é tentar manter a dificuldade percebida sempre no mesmo patamar ou então um pouco acima. Abaixo só fará sentido quando o jogo decidir variar um pouco o ritmo por um breve momento, dando mais respiro para o jogador depois de uma sequência de alta tensão. É por isso que os jogos da From Software seguem uma linha de dificuldade que sempre parece muito acima, porque eles não permitem que o jogador ganhe mais experiência ou mais poderes adquiridos antes de novos desafios. Na maioria das vezes você é surpreendido e tem que se virar com o que você assimilou das mecânicas ou com o poder que possui até então. Contudo, o estúdio utilizou uma estrutura de level design em Sekiro muito comum em jogos do gênero RPG. O jogo trabalha com um misto de layout de rede e layout loopback. O primeiro permite o jogador seguir um caminho menos linear, ou seja, o jogador pode seguir por diferentes rotas e escolher qual objetivo concluir primeiro. E o segundo faz com que o jogador cumpra uma rota e precise voltar para o início da bifurcação para avançar com a história, semelhante a uma dungeon. O que isso significa para a dificuldade? Que se o jogador estiver tendo problemas com uma rota que ele escolheu, com um chefe ser muito difícil naquele momento, o jogador pode voltar e seguir pela outra rota. Ao ficar mais forte, ele pode retornar para enfrentar esse mesmo chefe que vai manter sua mesma força. Em alguns casos, vai ser notável como o adversário ficou muito mais fácil. Em Sekiro, essa situação não se torna um problema porque ela é mais pontual. O jogo vai impedir o progresso em determinados pontos se o jogador ainda não tiver concluído as rotas disponíveis até então. Dessa forma, o próximo segmento está regulado novamente. Por outro lado, muitos jogos podem sofrer com um desequilíbrio em cadeia e minguar completamente a experiência por causa dessa estrutura. É aí que entra o conceito de flow, ou fluxo em português.
O psicólogo Mihai Csikszentmihalyi observou que as pessoas, ao realizar tarefas, podem entrar em um estado mental de completa imersão e envolvimento se suas habilidades corresponderem à dificuldade de execução dessa tarefa. A esse estado mental, ele chamou de fluxo. Esse conceito é utilizado em game design porque podemos pensar a dificuldade da perspectiva do jogador. Se por um longo período o jogo passar a ficar difícil demais, você vai se sentir ansioso, e se o jogo ficar fácil demais por muito tempo, você vai se sentir entediado. O ideal é manter o equilíbrio, ou seja, manter o jogador no fluxo. Uma maneira de se manter esse equilíbrio é por meio da DDA, em português, ajuste dinâmico de dificuldade, ou como é popularmente conhecida, dificuldade adaptativa. Dificuldade adaptativa é um sistema que ajusta a dificuldade do jogo baseado na performance do jogador frente aos desafios. Esse sistema pode ser separado em duas categorias: curto prazo e longo prazo. Em Resident Evil 4, ainda que ele ofereça modos de dificuldade, quando o jogador erra muitos tiros e recebe muitos ataques, o jogo pode fazer algumas mudanças. Os inimigos vão causar menos dano e ficar mais passivos, e ainda podem aparecer em menor quantidade. Desse modo, ele ameniza a dificuldade de longo prazo. Porém, se a precisão com os tiros for alta e a maioria dos ataques for evitada, o sistema faz o ajuste inverso, inimigos mais agressivos e que causem mais dano. A adaptação aqui trabalha mais com mudanças globais. Já em Half-Life 2, o jogador pode quebrar caixas para encontrar recursos como munição e kits médicos. Se o jogador está quase sem vida e consequentemente corre grande risco de morrer no próximo confronto, a probabilidade dele encontrar um kit médico nessas caixas é alta, um ajuste de curto prazo. Essa categoria visa mais adaptar a aleatoriedade caso o jogador esteja sofrendo muito com o azar ou se beneficiando muito com a sorte. Em um primeiro momento, a dificuldade adaptativa parece o sistema perfeito, não é mesmo? Mas infelizmente existem as contrapartidas. Alguns jogadores, quando descobrem que esse sistema existe no jogo, podem passar a odiá-lo. Isso porque esses jogadores vão se sentir que não estão sendo respeitados, afinal o jogo, facilitando os desafios, estaria duvidando da sua capacidade de melhorar e finalmente vencê-los sem qualquer alteração. O outro lado da moeda seriam jogadores que se aproveitam desse sistema. Sabendo que o jogo vai facilitar quando você começa a perder, isso seria provocado intencionalmente. Inclusive é de conhecimento entre a comunidade de speedrunners que eles tiram proveito disso. Jogadores que competem pelo melhor tempo em Resident Evil 4 começam a perder nos segmentos mais difíceis justamente para o jogo ficar menos complicado e o progresso ser mais rápido. Podemos mencionar ainda que a DA não funciona para todo tipo de desafio. Uma coisa é fazer reajuste em números, mas se o jogo oferece um desafio mais simbólico como um puzzle, vai ser mais difícil fazer um cálculo para deixar menos ou mais difícil. Sem contar que o sistema pode criar estranhezas. Em jogos de carro como Forza Horizon 5, é muito comum encontrar a DA aplicada de uma forma conhecida como o efeito Rubber Band, o efeito elástico. Os jogadores à sua frente terão a velocidade diminuída e os corredores atrás terão a velocidade aumentada. Tudo isso para manter uma corrida em equilíbrio a maior parte do tempo. Isso faz com que o jogador não fique muito atrás quando cometer algum deslize, nem mesmo muito à frente quando estiver vencendo. Novamente, você não é incentivado a melhorar. Algumas considerações para melhor aplicar a DA seriam manter os detalhes desse sistema o mais secreto possível, assim como mantê-lo sutil, sem mudanças bruscas, mas sim gradativas. Alguns sugerem até que o sistema jamais deve facilitar e sim apenas subir a dificuldade acompanhando a evolução do jogador. Ainda se possível deixá-lo opcional, poder ativá-lo ou desativá-lo. Celeste implementou um modo de assistência em que o jogador pode fazer pequenos ou grandes reajustes nas mecânicas do jogo a qualquer momento, seja na velocidade do gameplay, sua barra de estamina, modificações na ação do dash, etc. É quase uma variação do DA em uma aplicação manual. Já os primeiros God of War disponibilizavam na tela uma sugestão de mudança de dificuldade quando o jogador continuava perdendo. Porém, muitos encaravam isso mais como um deboche do que uma ajuda. Talvez não seja a melhor abordagem. E então, existem os ajustes mais conhecidos entre os jogadores, os modos de dificuldade. Muitos jogos antes de iniciar vão oferecer 3 opções: fácil, médio normal e difícil.
Quando nos deparamos com essa seleção, o jogo está nos perguntando até que nível que nossa dificuldade percebida pode subir. Modos de dificuldade ainda é um assunto que gera muita discordância não só sobre seu uso, mas também sobre a sua própria existência. Os argumentos contra apontam que o jogador precisa fazer uma escolha muito precipitada, sem plena consciência do que de fato pode esperar daquela opção e poder se frustrar depois por não corresponder às suas expectativas. Também as escolhas são muito generalizadas. O fácil pode ser fácil demais e o difícil demais. Além disso, é comum os jogos oferecerem diferentes tipos de desafios. Em Death Stranding, existem os combates e a travessia pelo espaço como principais e distintos esforços. É natural que um jogador pode se dar melhor com um do que com outro. Como então um modo de dificuldade saberia dosar o quão difícil um desafio vai ser se ele não reconheceria as habilidades do jogador? E isso nos leva a outra questão. Esses modos são persistentes, ou seja, se o jogador está aprendendo e melhorando, não importa, a dificuldade será sempre a mesma pelo resto da campanha. Ao mesmo tempo, podemos dizer que esses defeitos não são exatamente inerentes a esse sistema e diversos títulos nos últimos anos vêm encontrando maneiras mais interessantes de se trabalhar com esses modos. Precisamos levar em conta que os jogadores podem vir com certa experiência por ter jogado algo similar e ter uma noção do que esperar. Mas esse é um aspecto fora de controle para o designer. Ainda, essas opções de dificuldade não indicam que todos os desafios terão o mesmo grau de complicação. Elas indicam que o jogo vai garantir que o grau não ultrapasse um determinado nível. Jogadores que gostam de ser desafiados ao limite escolhem o modo difícil além porque querem ser testados, ou mesmo para quem escolhe o modo fácil e espera ter uma experiência mais tranquila para conhecer todo o jogo e em um espaço menor de tempo, sem ficar estagnado. É relevante ressaltar também que esse sistema não é fixo, não há necessidade de ter sempre as mesmas opções. The Witcher 3 oferece uma escolha específica para quem está mais interessado em acompanhar a história somente. Ainda que possa ser só um tipo de modo fácil, a proposta é mais precisa e o jogador saberá o que esperar. Outros já esmiuçam essas partições e oferecem uma experiência mais customizada. Shadow of Tomb Raider permite configurar a dificuldade do combate, puzzles e exploração separadamente. Desse modo, o jogador escolhe em qual segmento quer ser mais ou menos desafiado. A verdade é que usar modos pode não fazer sentido para alguns jogos, e por isso a dificuldade adaptativa seja a melhor escolha. Mas se tem uma dificuldade bastante pessoal para o jogador, essa é a dificuldade orgânica. Dificuldade orgânica não é um sistema que se adapta por meio de uma avaliação de performance, nem mesmo se apresenta por meio de uma tela de menu para o jogador fazer uma escolha. Na verdade, esse sistema funciona por meio de interações que o jogador pode decidir fazer e deixar o jogo mais fácil ou mais difícil. Na época do PlayStation 1, eu me lembro que um dos grandes desafios era derrotar o Nemesis na faca em Resident Evil 3. Não existe essa proposta por parte do jogo, portanto não existe uma recompensa por vencê-lo assim. É algo que surgiu dos próprios jogadores desafiando uns aos outros. Eles criaram a sua própria dificuldade. De lá para cá, encontramos uma gama de títulos que também aderiram a essa dificuldade orgânica em seus sistemas. Em Dishonored, quando o jogador termina uma missão, uma tabela é mostrada apontando o resultado de algumas ações. Independente do resultado, ele não vai impedir o progresso para o próximo objetivo, mas ele incentiva o jogador a optar por uma jogabilidade mais difícil. A tabela destaca se você concluiu uma missão sem ser detectado e sem matar ninguém. Cumprir esses requisitos deixa o jogo mais complicado, mas a decisão é sua. O jogo só vai incentivar, especialmente porque é como ele gostaria que você de fato jogasse. Dark Souls 2 explorou esse sistema de maneira ainda mais orgânica. Um dos pactos que você pode se juntar vai deixar os inimigos causarem mais dano, terem mais HP e serem mais resistentes. Esse não é para qualquer um. Você também pode equipar acessórios como anéis que deixam a campanha menos árdua, como o anel que impede que você perca suas almas quando morrer, e aí o preço é ele ser destruído em seguida. São essas interações iniciadas pelo jogador que dosam a dificuldade do jogo para além da dificuldade base. Essas ações são muito semelhantes a quando você decide abrir mão das suas armas e enfrentar o Nemesis na faca. A diferença é que a dificuldade orgânica está embutida nas mecânicas e pode motivar o jogador por meio de riscos e recompensas, e não ficar só no campo simbólico. O que
que fica evidente nessa discussão é que a melhor forma de encontrar novas soluções é a participação mútua de desenvolvedores e jogadores. Não há necessidade em apelar para decisões radicais que descartam um caminho por definitivo como se ele não pudesse ser modificado ou aprimorado. Talvez o principal problema em definir qual o melhor sistema para um jogo seja um ruído na comunicação, um equívoco entre saber o que os jogadores querem e o que os desenvolvedores ou mesmo executivos acham que eles querem. Demon's Souls foi um título rechaçado pelos japoneses a princípio, seja pela crítica, audiência e até por executivos da Sony, que se recusaram a publicar o jogo no ocidente depois dele não vender bem no Japão. O motivo? Difícil demais, ninguém queria jogá-lo. Foi graças a um grupo de jogadores que descobriu o jogo e espalhou pelo boca a boca que uma audiência improvável se formou, e o resultado? Já sabemos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Desse modo você colabora com o crescimento do canal. Também recomendo que você assista aos outros vídeos. Tenho certeza que eles têm muito a agregar. Um abraço e até a próxima.